Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Josué. No capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Aleluia, Jesus. Senhor, manda fogo e aquece a tua igreja. De preferência, incendeia. A palavra do Senhor, ela diz assim: se, porém, não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, no poder que há no nome e no sangue de Jesus, Pai. Nesse momento eu quero lhe pedir que o Senhor venha abrir as comportas dos céus e que o Senhor venha derramar sobre este lugar uma unção de renovo, de avivamento, uma unção, Pai, de cura, porque Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um de nós. E uma coisa é clara, que nós necessitamos muito da Tua presença, do Teu agir, do Teu manifestar. Nós precisamos ser renovados, avivados, libertos. Precisamos ser curados, Senhor. Precisamos de mais da presença do Teu Espírito. Precisamos, Senhor, de uma unção nova. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença manifesta sobre este lugar. Em nome de Jesus, Senhor, desmonta todas as fortalezas, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, toda dureza de coração, toda frieza espiritual, toda mentira, todo engano, tudo aquilo que muitas vezes tenta atrapalhar, Senhor, o agir do Senhor sobre as nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que o Senhor tenha a plena liberdade de agir, Senhor, neste lugar. Porque este lugar, ele pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor. E a Tua palavra, ela diz, Pai, que agindo o Senhor, quem impedirá? Então nós queremos lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor vai fazer em cada vida. Eu quero lhe agradecer, Senhor, porque tudo aquilo que vai acontecer aqui é para a glória do Teu santo nome. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é o poder da decisão. O poder da decisão. Decisão é o ato ou efeito de escolher entre alternativas. Quando nós escolhemos um caminho, nós, na verdade, estamos cortando outras alternativas. A indecisão, na verdade, já é a incapacidade de escolher. Você conhece alguém indeciso? Tem pessoas que em alguns momentos são indecisos. Agora, quando nós lemos esse texto, quando a gente vê Moisés dizendo para o povo que eles precisam decidir a que Deus eles vão servir. Porque o povo estava ora servindo ao Senhor e ora servindo os deuses pagãos. É como se nós tivéssemos ora dentro da igreja e ora fora dela. Em momentos buscamos viver uma vida de santidade, em outros momentos nós estamos numa vida de pecado.
Nós precisamos ser pessoas decididas. Nós precisamos decidir pelo Senhor. O mundo está aí. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Mas a nossa vida, ela tem um dono. A nossa vida não pertence ao mundo. Outrora fomos do mundo, mas nós fomos resgatados, achados e selados pelo sangue do Cordeiro. E hoje eu posso falar, você pode dizer que nós temos um dono. Porque Josué, ele decide. Não somente por ele. Josué, ele diz, eu decidi pelo Senhor. Eu decidi servir ao Senhor. Mas não somente eu e a minha casa. O que eu aprendo com isso? Que a decisão que eu tomo, ela vai influenciar a minha vida e na minha família. A palavra do Senhor, ela garante para nós, lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família. É a palavra que garante isso para mim e para você. Agora, Josué, ele decidiu servir ao Senhor nesse momento? Não. Vamos recapitular sobre a vida de Josué. Josué, ele nasce no Egito, no tempo do cativeiro, quando o povo estava escravizado. Josué, ele contempla as maravilhas do Senhor para tirar o povo da escravidão. Josué contempla o manifestar do Senhor, saindo da prisão, chamado Egito, e durante todo o período que ele esteve no deserto. Agora, olha isso. O homem, ele é tirado de uma prisão e é levado para um deserto. Mas na prisão, ele está vendo o manifestar do Senhor. Na prisão, ele está ouvindo a palavra do Senhor. No deserto, ele está vendo a manifestação do Senhor. E no deserto, ele está ouvindo a palavra do Senhor. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida não é onde estamos ou como estamos, mas é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor. É ela que muda o cativeiro, é ela que muda o cenário, é ela que nos sustenta, é ela que nos dá vida, é ela que vai trazer para mim e para você a esperança de vida. Tudo que está ao nosso redor, ele pode conspirar contra nós. Tudo que está ao nosso redor pode conspirar contra os sonhos que eu tenho no meu coração, sobre os planos que eu tenho no meu coração para a minha vida e para a vida da minha família. Tudo pode conspirar. Mas a palavra do Senhor, ela não deixa nós em dúvida. A palavra do Senhor, ela é um decreto de vitória. A palavra do Senhor é um decreto sobre a minha vida e sobre a sua vida de prosperar, de crescer e de exaltar o dono da palavra, que é o Senhor. Então Josué, ele não está dizendo que vai servir ao Senhor. Josué já decidiu servir ao Senhor. A palavra do Senhor, ela diz, lá em Josué 3:7, quando Josué é levantado para suceder Moisés. E essa palavra é para tirar todas as dúvidas do coração deste homem, que conhece o agir de Deus desde a prisão da escravidão, que conhece o agir de Deus desde o deserto. Eu não sei hoje qual que é a sua real situação. De repente você está no paraíso, de repente você está num oásis, mas muitas vezes você está passando por um deserto. Muitas vezes você está se sentindo aprisionado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você decide servir ao Senhor, não existe prisão que te mantenha cativo. Não existe deserto que vai frustrar os teus sonhos e os teus projetos.
porque é o Senhor que determina. A palavra, a última palavra sempre será do Senhor. Lembra de Jairo? Jairo não incomoda mais o mestre, porque a sua filha não está mais doente, ela morreu. E Jesus vira para Jairo: Jairo, simplesmente creia. Quem decide servir ao Senhor é uma pessoa que já está acreditando no Deus que serve. Aí Deus, ele vira para Josué e diz, o Senhor, ele diz em particular para Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Preste atenção. Se Deus, ele fala para mim e para você: filho, filha, pode ir, porque eu estou com você. Não existe nada que faça a gente parar ou retroceder, porque nós vamos não por nós mesmos, nós vamos porque nós ouvimos da parte do Senhor: vá, porque eu estou contigo. A primeira viagem que nós fizemos, eu, Deise, Lucas e Neto, para a praia, mas me gerou uma dúvida tão grande no coração, se aquilo era realmente a vontade do Senhor ou não. Porque o medo de pegar um avião, acontecer alguma coisa com a nossa família. E eu fui lá na casa da minha mãe para me despedir dela. E eu sentado no sofá lá na casa dela, tinha acabado de orar. O Espírito Santo bradou no meu ouvido: seja forte e corajoso, porque quem está te enviando sou eu. Falei: glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que é você entrar naquele avião com uma confiança tão grande? Não no piloto, não na tripulação, mas no Deus que você serve e que fala comigo e com você: não temas, porque eu estou contigo. É a decisão que eu tenho de dizer para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua, o Senhor é meu, a tua palavra eu guardo no meu coração, e eu vou ver os frutos, não de mim mesmo, mas do que gera a palavra, porque a palavra, ela é luz, a palavra, ela é vida, a palavra é prosperidade, é crescimento, é vida eterna. É decisão. É decisão. Nós temos uma decisão a ser tomada, de viver ou morrer. Agora, quando nós decidimos viver? Quando nós decidimos pelo Senhor Jesus. Porque lá em Timóteo está escrito, acho que 1 Timóteo 5, 6, salvo engano, que aqueles que vivem dos prazeres da carne, por mais que vivam, estão mortos espiritualmente. Vida espiritual só com Jesus. Só com Jesus. Então, Josué, ele tem uma palavra da parte do Senhor. A partir de hoje, eles vão saber, eles vão ver que eu sou contigo como eu fui com Moisés. Me fala, Deus falava com Moisés? Falava, mas Moisés falava com Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela falou para mim bem assim, falou assim: pastor, nós precisamos ter uma vida de oração. Falei: sim. Paulo, ele fala que nós precisamos andar em espírito. Falei: sim, a Bíblia também diz que eu preciso orar sem cessar. Mas existe algo também que eu preciso fazer além de orar. Foi o quê? Falei: ouvir Deus. Nós precisamos ouvir ao Senhor, porque Deus, ele fala. O Espírito Santo, ele fala. Ele fala como eu estou falando com vocês. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é mais real do que eu e você. E o Espírito Santo, ele fala. Amém? Hoje nós temos uma tarefa. Quando eu decido servir ao Senhor, eu tenho uma tarefa. Que tarefa é essa, pastor? Todo ser humano, ele tem o poder de influenciar, sim ou não? Para o bem ou para o mal. Antes de eu servir ao Senhor,
eu convidava as pessoas para ir para a balada. Eu convidava as pessoas para ir para o bar jogar. Beber eu não chamava para beber porque eu não tinha dinheiro para pagar bebida para ninguém. Eu só bebia nas costas dos outros. Era o verdadeiro sapo. Né? Quem já bebeu, que vivia no bar, a gente jogava apostado cerveja, truque espanhol, e era 2 cervejas. Era uma cerveja para quem estava jogando e outra cerveja para o sapo. Só que você convida 10 homens para ir no bar, se brincar, vai os 10 e ainda leva os colegas. E hoje você convida um para vir na igreja, ele não vem. Por quê? Porque aqueles que estão nas trevas, eles estão cegos. Eles estão sem rumo, sem direção. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão andando na luz. Não existe trevas. E posso falar uma coisa para você? Aqueles que nós convidamos e que vêm, é aqueles que estão buscando tomar uma decisão. Uns mais rápidos, outros são mais demorados, mas o importante é que decidam. Porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Sim ou não? Agora, eu preciso crer no Deus que eu sirvo. O povo cria, um exemplo, um tempo em Baal e um tempo no Senhor. Hoje essa pessoa que nós estávamos conversando sobre a oração, ela falou assim, eu oro sempre para Santo Antônio. Eu falei, sério? Ela falou, é. Eu tenho até a imagenzinha assim dele, vou mostrar para ele, não precisa mostrar nada para mim não quero ver o Santo Antônio. Ela falou assim, Josemir, teve pessoas da minha família que namorava e não casavam. E eu entreguei o Santo Antônio, eles casaram. Eu falei, sério? Ela falou assim, sério. Eu falei, você crê nisso mesmo? Ela falou assim, creio. Eu falei, eu vou te passar uma tarefa. Você vai ler Salmo 115. Ela falou, o que diz lá? Para ele ler. Ela falou, me diz porque eu sou curiosa, eu quero saber agora. Eu fui e falei, o que diz o Salmo 115? Sobre a idolatria, sobre as imagens de esculturas que têm ouvidos que não ouvem, olhos que não vê, bocas que não falam, mãos que não apalpam, e semelhantes a essa se tornarão aquelas que prostrado adorarem, ou seja, não tem vida espiritual, não consegue enxergar o agir de Deus, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue sentir nada da parte do Senhor, porque estão presos na idolatria. Ela falou assim, eu vou anotar, e você vai mandar para mim uns versículos. Eu falei, vou mandar. Ou seja, essa pessoa, ela está buscando o quê? Que os olhos sejam abertos. Ela está buscando uma verdade que muitas vezes ela não conhece, que é o Deus que nós servimos. E nós que conhecemos o Senhor, nós precisamos fazer essas pessoas conhecedoras do Deus que nós servimos, porque são pessoas que estão padecendo muitas vezes de uma enfermidade e o nosso Deus, ele cura. Muitas vezes essas pessoas estão padecendo por vícios e Deus liberta. Pessoas que estão querendo buscar a salvação aonde não tem, e Deus é verdadeiramente o Deus que salva. Mas eu de boca fechada, essas pessoas nunca vão saber o Deus que eu sirvo. Agora, quando nós abrimos a boca, o Senhor, ele toma a nossa boca. O Espírito Santo coloca as palavras certas na nossa boca. E nós nos tornamos um instrumento na mão do Senhor. E é isso que Deus quer ver em mim e em você. Um instrumento onde Deus fala, vai, e você vai. Fala e você fala. Coloca a mão e ora e você ora. Manda sair em nome de Jesus e o demônio sai. E o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado. E todos verão quem é o nosso Deus. Aqui Deus está dizendo para Josué, eu vou fazer conhecido perante todo o povo que eu sou contigo. Você está entendendo o que é isso? Deus está dizendo para Josué, eu vou fazer com que o povo olhe para você e enxergue eu em você. Ele não está dizendo, eu vou fazer com que o povo olhe para você, Josué, e diga assim, olha, você é o cara.
Você é fera. Josué, você é o melhor. Não. Deus está dizendo, eu vou fazer com que o povo enxergue eu em você. Lembra daquela sunamita que vira para o profeta e diz, verdadeiramente eu vejo que tu és um homem de Deus. Ela está vendo de quem é aquele homem, não o que é aquele homem. Porque um homem pode ser bonito, elegante, pode ser o que ele quiser. Agora, um homem de Deus, só com a presença. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, só com a presença. É uma pessoa que decidiu servir. É uma pessoa que decidiu se submeter. Quando Josué diz, eu servirei ao Senhor, ele está dizendo o quê? Eu vou andar com o Senhor, eu vou andar segundo os teus caminhos, segundo os teus mandamentos. Eu vou ser uma pessoa de oração, porque é isso que meu Deus quer. Eu vou buscar uma vida de santidade, porque é isso que Deus quer. Eu vou ser ousado, porque é isso que Deus me faz. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor, ele precisa edificar a casa. Sim ou não? Edificar é construir, é erguer, é levantar. Mas quando eu decido servir ao Senhor, essa casa, ela é moradia. Nessa casa, o Espírito Santo não faz visitação. Nessa casa, ele faz morada. A casa que é morada do Senhor é uma casa que decidiu abrir as portas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Viver pela fé, acreditar que a prisão, ela tem uma data determinada para se findar, as portas elas terão que se abrir. O deserto é somente uma passagem. E a terra prometida é somente para aqueles que creem na palavra. É aqueles que decidiram servir o Deus da palavra. Porque presta atenção, Moisés ele envia quantos espias? 12. Dos 12, 2 decidiram acreditar no Senhor. Josué, como sempre, já vem desde o Egito. Já vem desde o deserto. Então, uma pessoa que passou por várias lutas, mas Deus deu a vitória. Aí, quando chega em Canaã, o que eles deparam? Com gigantes. Cachos de uvas gigantes. 10 pessoas, 10 homens, diz, nós estamos fritos. E eles se veem como gafanhotos. Eles diminuem aqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Agora, Josué, eu fico imaginando Josué passando um filme na cabeça dele. Chega a notícia no Egito, Deus levantou Moisés, e ele será o mediador para tirar vocês do cativeiro. Dentro do deserto, caminhando no deserto, eles ouvem da boca de Moisés, eis que existe uma terra preparada, uma terra que emana leite e mel. E essa terra nós vamos possuir. E quando chega em Canaã, quem está olhando os gigantes? São aqueles que não conhecem o Deus que serve. Porque quem não conhece o Deus que serve, vai prestar atenção nas ameaças. Quem não conhece o Deus que serve, se abala pelas adversidades. Quem não conhece o Deus que serve, as muralhas são um impedimento para eles. Agora, aqueles que conhecem o Deus que serve, a muralha vai ser simplesmente um momento para que eu possa crescer, mudar de nível, ultrapassar aquilo que está diante de mim, porque a palavra do Deus que eu sirvo, ela diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quem conhece o Deus que serve não tem enfermidade, não tem doença nenhuma, não tem prisão que faça você parar.
Você vai avançar. Você vai romper, você vai vencer. A batalha não é sua, a batalha é do Deus que nós servimos. Pode vir o diagnóstico que for. Você pode presenciar o que for. O Deus, ele muda a situação, Deus, ele muda trajeto, Deus, ele muda destinos. A partir do momento que você decide servir ao Senhor. Quando eu decido servir ao Senhor, eu estou dizendo ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. Mas a minha casa também. Sabe quando você decide, você entende que Deus te fez o sacerdote da casa. Quando você entende que Deus, ele fez de você o provedor, você não mede esforços. Você trabalha de segunda a segunda, se for necessário, para você trazer a provisão para a sua casa, sim ou não? Você quer ver a sua família abastecida. Você quer ver a sua família protegida. Você quer ver a sua família bem em todos os aspectos. E você não mede esforços para isso. E quando eu decido servir ao Senhor, eu não vou medir esforços para que toda a minha casa sirva ao Senhor. Tem que orar, eu vou orar. Tem que jejuar, eu vou jejuar. Tem que buscar uma vida de santidade, eu vou buscar. Porque eu vou buscar isso, por quê? Porque Deus, ele vai me honrar. Eu sou um homem de oração, a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Todos eles vão se render aos pés do Senhor. Todos eles vão ser impactados pelo poder do Deus que eu sirvo. Porque não é por força, nem por violência, mas é através do meu Espírito. Eu vou pregar, mas a palavra de Deus diz que eu prego, mas é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado e o traz para a presença do Senhor. Ei, quando você decide servir ao Senhor, você passa a ser um instrumento na mão de Deus. As pessoas não estão vendo Deus, mas estão vendo o seu agir. E tudo aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. E isso é o que vai impactar, principalmente os da nossa casa. Porque quem sabe como nós éramos, são os nossos. E como nós estamos, é só Deus. Eu não esqueço. Eu entrei no modelo uma vez aqui no CPA 2. Eu e Deise. Quando eu cheguei no modelo, nós estávamos entrando no modelo. Moacir era, eu posso dizer, um amigo meu. Era amigo de bar, mas não só de bar. Moacir, por algumas vezes, nós saímos do bar aqui 10 horas da noite, parava para comer espetinho nesse canteiro aqui. Era uma senhora que fazia espetinho, ela fazia espetinho até de rim, e eu gostava demais. E a gente parava ali, comia. Aí ele virava para mim assim, ó, para você ver o agir de Deus. Eu e minha mãe sem nada em casa. Aí ele falava assim, Nil, como que está lá a sua casa? Lá, irmão, está daquele jeito. Só andava quebrado. Não era falta de serviço. Não era falta de oportunidade. Era a falta de Deus. Aí sabe o que ele fazia? Amanhã você passa lá no Dona Mengarda, que era um mercadinho que tinha ali. Eu vou deixar um vale lá para você. E eu chegava para minha mãe e falava assim, ó, lá tem um vale lá de R$50, mãe, vai lá e pega o que a gente está precisando aqui. Aí ela falava bem assim, mas nós estamos precisando de tudo, filho. Eu falei, pois é, mas não sei se vai dar para comprar tudo, mas pelo menos amenizar dá. E esse cara encontrou com a gente dentro do modelo. Aí ele me cumprimentou, e aí, Nil, beleza? Eu falei, beleza. Firme na igreja? Eu falei, firme. Aí ele foi e cumprimentou Deise, e aí, tudo bem, olha, eu quero dar os parabéns para a senhora. Aí Deise falou assim, por quê? Porque a senhora conseguiu mudar esse homem. Deise falou assim, eu não. Quem mudou a vida dele foi Deus. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Porque é Deus. Quando você decide, você pode estar sujo, Ele limpa.
Pode estar torto, ele endireita. Pode estar enfermo, ele sara. Pode estar quebrado, ele prospera. Pode estar caminhando para a perdição, ele muda teu caminho e coloca na vida eterna, na vida abundante, para morar com ele na eternidade. Esse é o poder da decisão que muda, que transforma, que muda histórias. Essa é a minha vida. É a vida da minha família, é a sua vida, é a vida da tua família. Muitas vezes você está aí, mas pastor, eu estou orando para fulano, ainda não veio. Você falou certo. Ainda. Mas vai vir. Virá. Vai vir. O tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. Quando nós decidimos servir a Deus, além de Deus nos salvar, Ele salva a nossa casa. Quando nós decidimos pelo Senhor e reconhecemos que Deus ele tem todo o poder, não existe nada na minha vida e na sua vida que Ele não pode fazer. Se eu sirvo um Deus que cura, você pode ter certeza de uma coisa, toda enfermidade ela precisa cair por terra. Não pelas minhas necessidades, mas pela palavra dEle, que é poderosa. E olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele, o Deus que eu sirvo, que você serve, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o Deus que eu sirvo e que você serve. O inimigo pode bradar como um leão, mas não é um leão. Ele é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é. O inimigo quer ser, mas não é. Mas agora ele é. Ele é. Ele faz. Agora olha só. Deus ele fala para Josué: eu vou fazer eles conhecedores que eu sou na sua vida. Eles vão enxergar eu em você. Mas presta atenção, Josué, no que eu vou te dizer agora. Olha isso. Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por quê, Senhor? Porque então farás prosperar o teu caminho. Quando eu decido pelo Deus Todo-Poderoso, eu estou decidindo me submeter aos teus mandamentos. Hoje eu perguntei para essa cliente: você ama Jesus? Ela falou: com certeza. É Ele em primeiro lugar na minha vida. Depois meu marido. Essa ordem não tem que ser. Eu falei: sim. Mas como que você sabe que você ama Jesus? Só de falar? Ela falou: mas não é? Eu falei: não. Não é. Porque nós não amamos o Senhor de boca. Nós amamos o Senhor com a vida. Quem o reconhece como Senhor entrega a sua vida a Ele. Jesus, Ele disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. É viver a palavra. Porque quando você decide viver a palavra, você vai ver o agir da palavra em você. E quando você vê o agir da palavra em você, você passa a ver o agir da palavra através de você. É decisão. É decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, Ele direcionava Josué, sim ou não? Mas direcionava a sua casa. Direcionava o povo que Ele estava liderando.
Deus direcionou Josué para a terra prometida, sim ou não? Mas a sua família também. E o povo que estava também. Você consegue entender isso? Que quando Deus libera a bênção sobre a sua vida, não é só sobre a sua vida, é sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que estão ao teu redor. A bênção não é só para você. A bênção é para você e quem está com você. A mesa, quando ela é servida, não é só para um. É para todos aqueles que estão em comunhão, todos aqueles que estão ao redor da mesa. Glória a Deus. Quando nós verdadeiramente decidimos servir ao Senhor, para finalizar, nós não temos dúvida que o nosso Deus é um Deus que renova. Então nós somos renovados. Quando nós decidimos servir ao Senhor, nós sabemos que Deus liberta, então nós somos libertos. Quando nós decidimos servir ao Senhor, nós sabemos que Ele é um Deus que batiza com o Espírito Santo. Então nós somos batizados. Quando nós servimos um Deus que nós sabemos que prospera, a nossa vida ela é próspera. Quando nós sabemos que nós servimos um Deus que cura, nós somos curados. E quando nós servimos um Deus que salva, nós somos salvos e recebemos da parte do Senhor a vida eterna. Isso são para aqueles que decidiram servir ao Senhor. Sobre a sua casa servir ao Senhor, é questão de tempo. É questão de tempo. Por quê? Porque fé nós temos. A palavra nós conhecemos. E quando nós temos fé e conhecemos a palavra, o dono da palavra manifesta o teu poder sobre tudo aquilo que se refere à minha vida e à sua vida. E a nossa família se refere a você, se refere a mim. E Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida. Quantas vitórias o povo de Deus teve? Várias, inúmeras. Mas quantas quedas teve, pastor? Várias, inúmeras. E em que momento Deus abandonou os seus? Em momento algum. Então, a situação que você está hoje, se prostrado ou caído, Deus, Ele te ama da mesma forma. E você pode ter certeza que se você estiver prostrado, você vai poder enxergar uma mão estendida para você. Porque a sua palavra, ela diz: eis que tomo você pela mão direita e te coloco de pé e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Ei, a nossa ajuda, ela vem do Deus que nós servimos. A porta que você não consegue enxergar aberta para a sua bênção, Ele tem a porta que eu e você necessitamos. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. E posso falar outra coisa para você? A porta que é para mim e a porta que é para você, é só você que passa. É só eu que passo. Porque a bênção que Ele tem preparada para a minha vida e para a sua vida, ela é direcionada para quem? Para aquele que Deus preparou. Então, cada um de nós tem uma promessa da parte do Senhor. Cada um de nós tem um plano da parte do Senhor. E os planos do Senhor, a tua palavra diz que eles nunca, jamais serão frustrados. Então creia, porque o Deus que você serve, Ele ainda cura, Ele ainda renova, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ei, o Deus que nós servimos ainda faz milagres. E hoje pode ser o dia do teu milagre. Vai depender da sua decisão de entregar a vida para o Senhor. Pastor, eu já entreguei, não. De acreditar que hoje é o dia que